Estamos de volta e agora tem novidade neste programa. Eu adoro quando chega novidade, gente. Hoje nós estamos estreando uma nova coluna neste programa. Mente Aberta. Sim. E é uma coluna que eu particularmente tenho muito carinho por ela. Porque a gente trabalhar a cabeça, a mente, faz a gente trabalhar todo o resto. Então, com muita alegria, recebo aqui esse psiquiatra que eu também sou muito fã, estou muito orgulhosa de saber que ele agora faz parte do nosso time. Dr. Maurício Gadben está aqui, esse psiquiatra maravilhoso, que vai trazer toda semana conteúdos específicos, toda terça-feira, conteúdos específicos. Para a gente falar um pouco mais sobre isso, né, doutor? Para a gente pensar. Pensar. Para a gente poder dar voz às pessoas, para a gente poder ouvir, dar um espaço onde as pessoas possam se reconhecer, para o cidadão que está lá com as histórias de vida deles, poderem se identificar, se encontrar, se reconhecer naquilo que a gente conversar aqui. Então isso significa que as pessoas podem participar? Não, elas devem participar. Quer dizer, o programa ele vai ficar um pouco mais interativo, mais dinâmico e vai, de fato, dar significado àquilo que nós queremos, que é dar voz ao cidadão para que ele se reconheça cada vez mais em sua humanidade. Doutor, quais são os temas que nós vamos trabalhar aqui nessa coluna? Bem, a psiquiatria ela estuda a vida em si, as manifestações que levam a uma pessoa a adoecer, mas que dizem respeito diretamente à vida. Então, nós temos temas ligados aos transtornos de humor, aos transtornos de dependência química, aos transtornos de ansiedade. Por exemplo, nós vamos falar de depressão, nós vamos falar de toque, nós vamos falar de manifestações de ansiedade como fobia, como pânico, nós vamos falar sobre formas de adaptação à vida. Quer dizer, na verdade, a vida ela exige tanto, nós temos tantas dificuldades que enfrentar no dia a dia, que muitas vezes as pessoas sucumbem, elas adoecem, elas entram num estado em que elas encontram obstáculos, às vezes intransponíveis, e precisam da ajuda de alguém. Olha, as pessoas precisam de alguém que lhes dê voz, de alguém que as escute, que dê um espaço, que oportunize um espaço para elas poderem se expressar e serem ouvidas. O que o ser humano mais precisa hoje é de alguém que leve ele a sério, que os escute, especialmente naquilo que eles têm de mais íntimo. Nós vivemos tempos em que as relações são essencialmente virtuais, são relações superficiais, são relações muito pouco consistentes, sem aprofundamento. Você tem 2.000 amigos no Facebook e na verdade... vida real não tem nenhum. Na verdade, você tem 1, 2 amigos. Quer dizer, nós vivemos uma superficialização das relações. Dentro das casas, nós vivemos uma fraternização dos vínculos. Pais que, ao invés de se ocuparem de seus lugares de pai e mãe, se ocupam apenas em serem amiguinhos ou irmãos dos seus próprios filhos. Quer dizer, nesse sentido, nessa superficialização de tudo que nós estamos vivendo, o ser humano viu aumentar cada vez mais a sua angústia, viu aumentar cada vez mais o seu vazio. E os adolescentes, eles são o protótipo disso, eles expressam esse sentimento de vazio que nós vivemos nos tempos atuais, assim, com muita ênfase, né? Eles deixam claro para a gente que alguma coisa não está boa. E aí, nesse sentido, nós precisamos dar voz, nós precisamos escutar, nós precisamos valorizar as pessoas em suas dores, nessa angústia que eles estão vivendo, ajudá-los com o nosso conhecimento a transformar suas vidas. Doutor, então a gente pode dizer que, né, você já disse que nós teremos a participação do público, né? O público pode mandar mensagens para a gente, pode entrar em contato pelo nosso e-mail, né? A gente pode ter contato com essas pessoas. Você pode mandar a sua história. Você manda a sua história, estou passando por isso, 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 isso. A gente não precisa se identificar, não é? Se não quiser, é isso, doutor? Exatamente. Na verdade, nós precisamos entender uma coisa. A psiquiatria ou qualquer conhecimento, ele só tem valor se ele ajudar o cidadão.
Quer dizer, nós só podemos, nada adianta a gente conhecer tanto, pesquisar tanto, estudar tanto, se aprofundar tanto, se aquela dona de casa, se aquele marido, se aquele filho, se aquele jovem não pudesse ser ajudado, não pudesse ser escutado e respondido nas suas perguntas. Quer dizer, nesse sentido, tudo que a gente puder fazer para oferecer a quem nos está escutando uma forma de pensar diferente, nós vamos estar ajudando-o a melhorar a sua vida. Ele e outras tantas pessoas que às vezes têm o mesmo problema, não é? Então, por exemplo, às vezes a pessoa pode mandar, olha, doutor, eu estou sentindo que eu tenho anorexia, por exemplo, né? Eu sinto que eu não estou bem, que eu estou emagrecendo, ou então minha filha está passando por isso, e conta a história, e dentro dessa história a gente pode trazer essa história aqui para o programa e falar sobre esse tema de uma forma geral. Então, nesse sentido, nós vamos transformar essa sala aqui num bate-papo onde a gente pode tentar ajudar aqueles que estão, de alguma forma, sofrendo, de alguma forma buscando respostas, de alguma forma procurando quem os escute e dê a eles um sentido para aquilo que eles estão passando. Sim, então você pode mandar para a gente a sua história, o seu questionamento. Não precisa nem ser a sua história, você pode simplesmente dizer, eu gostaria que o Dr. Maurício discutisse determinado assunto no programa. Gostaria que o Dr. Maurício falasse sobre o crack na sociedade, por exemplo, que eu acho que é um mal do século. É uma epidemia, é um não problemão é? que nós estamos vivendo. Problemão. Ou então outro tipo de droga. Eu gostaria que o Dr. Maurício falasse sobre alcoolismo. Na minha família, estamos tendo vários familiares aí recorrentes com alcoolismo. Gostaria que o doutor falasse sobre isso. Enfim. O Dr. Maurício está abrindo esse espaço para que a gente reflita, para que a gente converse, para que a gente troque ideias, para que a gente conte histórias de vida aqui. Agora, tem uma coisa muito identificam. importante a gente deixar claro para quem está nos escutando, que assim, o nosso programa, a nossa conversa, ela parte de um princípio fundamental, que nós não podemos ter preconceito de nenhuma forma. Juízo de valor de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, assim, nós vivemos tempos assim de muitas manifestações de ódio, nós vivemos tempos assim de muita polarização de valores. A formação do psiquiatra é essencialmente uma formação humanitária, uma formação que exige que você se trate, se cuide antes nos seus preconceitos, seus pré-conceitos. Quer dizer, juízos de valor não cabem aqui. Nós não podemos julgar as pessoas pelo que elas são. Nós não podemos julgar as pessoas e dar mais valor porque elas são dessa cor ou daquela, desse sexo ou daquele, porque tem essa orientação ou outra orientação, ou porque tem mais capacidade ou menos capacidade. A loucura, ela atinge a todos. Você não tem o direito de dizer que fulano é melhor ou pior por ser assim ou assado. Quer dizer, nesse sentido, você se sinta aberto, você se coloque sabendo que você vai ser respeitado naquilo que você é, nos seus direitos e principalmente no seu sofrimento. Fantástico. Gente, eu acho que eu vou me esbaldar nessa coluna, porque eu tenho certeza que eu vou amar tudo isso. Bom, mas você estava dizendo, doutor, que da formação do psiquiatra, né, dentro do trabalho. E a sua formação? Porque nós vamos conhecer os nossos telespectadores aqui com as histórias que eles vão nos trazer. Mas lembrando também um outro detalhe, hein? Dr. Maurício não vai fazer aqui uma consulta. Ele não vai indicar medicamento, ele não vai conduzir um tratamento, ele vai trazer para a gente ferramentas para reflexão. Não é isso? É isso, exatamente isso. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Mas agora, como nós vamos conhecer os nossos telespectadores daqui em diante, a gente também quer te conhecer. Vamos falar um pouquinho dessa formação? Vamos lá. Eu sou médico há mais de 30 anos e sou especialista em psiquiatria. Dentro da medicina, eu passei por todas as áreas e eu sempre fui apaixonado por aquilo que eu fazia. Estudei sempre muito, com muito afinco, com muita dedicação. Mas eu ainda achava que a medicina me devia mais respostas.
Então, chegando no fim do curso de medicina, eu tinha que optar por uma especialização e eu resolvi fazer psiquiatria, que ainda buscando essas respostas. Pelo estado que eu via as pessoas se encontrando, eu não me contentava em simplesmente dizer você tem uma úlcera ou você tem um infarto e simplesmente isso e vamos tratar isso. Não, eu queria entender o que levava as pessoas a desenvolver, por exemplo, uma cefaleia crônica, uma dor de cabeça crônica, ou a ficarem num estado de muita ansiedade quando, por exemplo, tinha que menstruar. Eu queria entender, por exemplo, como é que você precisava lidar com uma diarreia crônica que você tinha. Eu queria entender o que estava por trás disso. Eu fui buscar isso na psiquiatria. A psiquiatria também é um ramo da medicina e ela trata de transtornos mentais. E dentro da psiquiatria eu encontrei uma outra área que me respondeu de certa forma, às vezes até com perguntas, às vezes a resposta era uma pergunta, mas que foi a psicanálise. E aí eu me formei como psicanalista. Eu sou mesmo um psicanalista que trabalha, quer dizer, eu sou um psiquiatra que trabalha com uma orientação psicanalítica. E a psicanálise é uma forma de tratamento, é uma forma de pesquisa que eu acho extremamente eficaz, porque ela aprofunda no ser humano. Ela aprofunda dentro daquela patologia, daquele quadro, tentando buscar respostas. Às vezes nós não encontramos respostas, muitas vezes nós não encontramos. Mas a gente sabe que a gente está indo por um caminho que pode levar a essas respostas e que às vezes nós não temos respostas para tudo. Depois da psicanálise, que eu trabalho, assim, hoje eu trabalho como psiquiatra e como psicanalista, eu comecei a dar aula, eu sou professor, sou mestre em ciências médicas e fui 10 anos coordenador do curso de psiquiatria da Univais, da Universidade de Pouso Alegre, da Universidade do Vale do Sapucaí, em Pouso Alegre, dentro do curso de medicina. Então eu formei centenas de médicos aí dentro da área da psiquiatria. Essa paixão por ensinar é que a gente está trazendo para o programa. Essa paixão de dividir com o outro conhecimento, essa paixão de reconhecer aquilo que o outro vem buscar com você e você poder oferecer alguma coisa, isso é fundamental para a gente poder estar aqui hoje construindo esse programa. Tem até uma historinha muito interessante. Bem, deixa eu contar um pouco antes. Eu me formei em filosofia. Sim, que tem tudo a ver também, né? Porque nós estamos Tudo se buscando encaixa. respostas, né? A filosofia, para quem não sabe, significa isso, amor à sabedoria. Filosófia, quer dizer, amor à sabedoria, amigo da sabedoria. E aí, em volta disso, eu vou contar um mitozinho, que uma das histórias que até são muito conhecidas, mas dentro da filosofia a gente estuda bem, que é o mito da caverna. Platão era um filósofo. E Platão contava uma história, ele dizia assim que existia uma caverna onde moravam um grupo de homens e passaram a vida ali dentro, acorrentados pelas mãos, no pescoço, pelos pés, e eles só podiam olhar para uma parede na qual eles viam sombras. Para eles o mundo era aquilo, era o mundo das sombras que ficava dentro da caverna, eles não tinham ideia que existia um mundo além da caverna. Um dia uma dessas pessoas conseguiu se livrar dessas correntes, e a gente pode entender essas correntes como uma expressão da ignorância humana, aquilo que prende, que te mantém olhando só para um lado. Essa pessoa se libertou dessas correntes e saiu da caverna e descobriu que existia um outro mundo. No princípio ele ficou muito surpreendido, aquela luz fez ele ficar muito assustado e ele quis voltar para a caverna, mas ele foi e enfrentou o mundo e descobriu que existia muita coisa, existiam muitas outras pessoas e muitas outras oportunidades e muitos outros lugares além daquele onde ele havia passado a vida, que era a caverna. E ele resolveu voltar para a caverna e falar para as pessoas lá dentro que existia um outro mundo, além daquele mundo pequeno da caverna. Ele foi chamado de louco, e a história continua dentro do mito, mas a gente precisa de usar esse mito para entender assim, que alguém que um dia conseguiu sair da caverna e que foi em busca de conhecimento, que foi aprender e que foi lidar com situações muito diferentes, essa pessoa tem a obrigação de um dia voltar e repartir aquilo que aprendeu.
ela tem a obrigação de um dia voltar e dividir com as pessoas aquele conhecimento que ele adquiriu. Nesse sentido, é por isso que eu venho aqui. Eu venho aqui porque 30 anos de experiência como psiquiatra e em muitas outras áreas da vida, eu vim aqui hoje dividir com você um pouco do que eu aprendi. Eu vim dividir com você, inclusive, a sua dúvida, a sua falta de resposta. Você não está sozinho. A gente passa a vida buscando respostas. Nesse sentido, eu estou aqui para poder conversar com você, ouvi-lo e dividir com você um pouco do que eu sei. Eu estou voltando para tentar te ajudar a sair da caverna. Ai, meu Deus, eu tenho certeza que essa coluna vai ser incrível. Você quer participar? Você pode mandar e-mail para a gente com sugestão, com ideia, contando a sua história. Não precisa se identificar. maisestilo@redemais.tv.br ou então pelo WhatsApp 35 984 03 3011. Tá? Você pode mandar sua mensagem para a gente. Essas mensagens serão todas encaminhadas para o Dr. Maurício e nós vamos, ao longo das semanas, ao longo das colunas, trazendo essas histórias, trazendo esses assuntos aqui para o programa. Eu tenho certeza que vai ajudar muita, muita, muita gente. Semana que vem, nós estaremos de volta na terça-feira falando sobre depressão, que é o primeiro tema. É isso, doutor? Com o maior prazer. Então, te espero terça-feira, então, para essa conversa. Eu espero você também lá. Eu espero você conosco aqui na próxima terça-feira, no Mais Estilo. Muito bem. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.